compartilhar uma palavra com os irmãos, amém? Principalmente com as irmãs, né? Principalmente com as irmãs. Que Deus possa nos abençoar, né? Nos guardar, nos orientar, nos dar sabedoria, discernimento a cada dia para que a gente possa saber criar os nossos filhos, amém? Na palavra do Senhor. Eu tenho uma mãe maravilhosa, minha mãe é uma mulher de Deus, que me ensinou os caminhos de Deus. Eu nasci num lar cristão, porque Deus usou a vida da minha mãe. Também usou a vida do meu pai, mas o meu pai não era cristão no início, né? Através da minha mãe ele se tornou um cristão mais atuante, né? Mas mesmo meu pai não sendo tão firme, eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, no Rio de Janeiro, e nós tínhamos que ir de carro para a igreja, um pouco longe do nosso local onde nós morávamos. Meu pai era militar, nós morávamos na Vila Militar, no Rio de Janeiro. E quando chegava no período da manhã, no domingo, a gente queria dormir, né? E meu pai falava: não, senhor, vocês vão à igreja com a mãe de vocês, né? Por mais que ele não fosse, né? Ele falava que a gente tinha que ir, e nós íamos, né? E minha mãe muito fervorosa. Quando nós mudamos para Campo Grande, eu continuei firme, batizei com 9 anos de idade, e nós tínhamos uma conduta assim contínua de ir ao culto. Era algo que fazia parte da nossa vida diária. Então nós íamos de manhã na escola dominical e à noite num culto de adoração, que nós chamávamos de adoração, o culto da família, né? E tínhamos muitas atividades, né? E eu fico pensando, né? Hoje é tão difícil, né? As pessoas se reunirem para adorar o Senhor, para buscar o nome dele, né? Reuniões que nós participamos são muito poucas, né? Assim, comparado àquilo que a gente vivia há uns 20 anos atrás, né? 25 anos atrás, né? E eu lembro que quantas vezes, né? A minha mãe se tinha algum problema ou se tinha alguma atividade na igreja, nós tínhamos que pegar o ônibus e ir ao culto, né? Pegar o ônibus e ir a um evento da igreja, né? E hoje qualquer coisa é uma desculpa para a gente não vir na igreja, né? Se o carro quebrou, a gente não vem na igreja, como se não tivesse ônibus, né? Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter essa sabedoria de buscar o Senhor, independente da condição que a gente vive, amém? Aleluia. Amém. Abre sua Bíblia. A gente vai falar de algumas mulheres, alguns exemplos de mães na Bíblia, né? Abre sua Bíblia em Gênesis 2, 19. A gente vai falar de Eva primeiro. Apesar dela não ter sido um exemplo de mulher submissa, né? Mas ela foi uma mãe também, a nossa primeira mãe na face da terra, né? Gênesis 2, 19. Diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, quando Deus designou, né, para o homem Eva, ele a designou como uma ajudadora, né, como uma companheira. Graças a Deus, né,
não houve algum animal que pudesse ser par do homem, né? Porque senão nós não estaríamos aqui, não é verdade? Porque na palavra do Senhor diz que não se encontrou, não se achou um ser que pudesse completar o homem, né? E louvado seja Deus, porque nós saímos do homem, né? Nós saímos do homem. E a gente entende que quando, num casal, né, num casamento, quando um sofre, o outro também sofre. Por que isso? Né? A ciência explica isso, né? Na verdade, o que explica isso é Deus, é a palavra de Deus, nós somos um, né? Então, quando um sofre, realmente o outro vai sofrer, né? E Eva também se tornou o início de tudo, né, para nós, na face da terra. Ela se tornou mãe. E por causa do pecado, porque infelizmente ela não foi, né, submissa. E submissa é andar junto, né, é ouvir o seu esposo, né. Quantas vezes, porque eu sou docente, né, e a gente fala bastante. Na minha família, nós falamos muito alto, né? Quantas vezes as pessoas olham para mim e para o Júlio e falam, mas o Júlio é tão quieto, né? Você fala tanto. Mas na verdade, irmãos, Deus é que conhece o nosso lar, viu? Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, apesar de eu falar tanto e falar alto, né, muitas vezes, e bem italianada, né? Mas Deus tem me ensinado demais a ser uma esposa submissa, a ser uma companheira, né? A buscar de Deus discernimento e sabedoria, né? Então, eu entendo que dentro de uma casa tem que ter um sacerdote. Então, meu irmão, se você não assumiu esse papel ainda na sua casa, assuma. Porque faz toda a diferença numa casa, num lar, né? O meu esposo assumiu esse papel. Desde quando nós casamos, ele é o sacerdote da minha casa. E eu louvo a Deus por isso. Porque no meu desejo, o meu afã de fazer as coisas às vezes rapidamente, né? O meu esposo é o meu equilíbrio, né? Ele fala, não, calma, não é assim, vamos pensar, né? E aí eu acalmo, né? E por outro lado, se tem alguma coisa que ele me pede opinião, eu dou opinião, obviamente, né? Nós somos um pelo outro. Nós somos um realmente. Amém? Então Eva foi um exemplo de maternidade, né? Por ela ter tido os seus filhos e começado toda a humanidade, né? Amém. Vamos falar de Joquebede. Abre lá em Êxodos 2:9. Êxodos 2:9. Êxodos 2:1. Não precisa ser 2:9, não. Vamos colocar no 2:1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, veio o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas.
Irmãos, tremendo. Se não fosse Deus usar a vida de Joquebede, nós não teríamos a história desse grande homem na Bíblia, que foi Moisés. Nós não teríamos toda a orientação de Deus para um povo, através da vida desse grande homem que foi Moisés. Então, quando a gente fala de Joquebede, né, nós lembramos que o povo de Deus estava se multiplicando, né? Crescendo demais naquela terra. E isso incomodou o faraó. E uma coisa que eu achei interessante, que eu li ontem, é que na época, os israelitas, eles se casavam dentro da própria família. Joquebede, na verdade, ela se casou com um sobrinho. Interessante, né? E para os egípcios, isso era uma abominação, né? Para nós hoje, isso é uma abominação, né? Nós não entendemos isso, né? O casamento entre irmãos ou entre primos, né? Isso realmente não faz parte da nossa cultura. E não fazia parte da cultura dos egípcios. Mas fazia parte da cultura de Israel, mas tinha um motivo. O motivo era para o povo de Israel não se misturar com pessoas que não temiam ao Senhor. E vários motivos levaram o faraó a se incomodar com Israel. Um deles foi essa abominação. Mas o maior deles foi a quantidade de pessoas que já existiam, a quantidade de israelitas, e ele se sentia ameaçado com isso, né? E aí ele instituiu que houvesse uma matança, né? Lá no Egito. E aí ele chamou as parteiras e disse que era para executar todos os bebês recém-nascidos. E essas duas parteiras, que chamavam Sifrá e Puá, elas na verdade foram tão firmes, né, que elas se desculparam com o faraó, dizendo que as mulheres hebreias eram tão fortes que quando elas iam para ajudar, a criança já tinha nascido. Ou seja, não dava mais para matar na hora do parto. Na verdade, irmãos, isso era uma mentira. Porque essas parteiras não quiseram executar a ordem de Faraó. Mas eu quero te dizer, através dessas parteiras, Deus usou essas parteiras, né? Porque através delas não houve essa matança. E aí Faraó pensou, então eu vou ter que fazer outra coisa, já que as mulheres são tão fortes e têm os filhos antes das parteiras chegarem, então vamos fazer o seguinte, vamos ordenar, né, que todos os meninos, todos os filhos meninos fossem jogados no Nilo, né? Vocês sabem, irmãos, que o Nilo era cheio de crocodilo, né? Muitos crocodilos. Então, com certeza, todas as crianças que fossem lançadas no Nilo iam o quê? Morrer, não é? Pois é. E aí, Joquebede, que já tinha 2 filhos, engravidou de Arão e teve Moisés. Durante 3 meses, ela conseguiu esconder a criança, né? Para não fazê-lo chorar, né? Permitir que ele chorasse. Só que todos nós sabemos que depois dos 3 meses é mais difícil, porque a criança começa a balbuciar, né? Imagina, nos 7 meses, 8 meses, a criança está engatinhando, né? Com 1 ano a criança vai andar. Onde que essa criança ia fazer isso se o tempo todo as famílias de Israel eram vigiadas, né? E aí Joquebede teve um discernimento de Deus. Bom, é para jogar, né? Eu vou jogar no Nilo. Só que eu não vou jogar de qualquer jeito. Ela não jogou no Nilo. Ela colocou o seu filho, né, num cesto. E num cesto, irmãos, que não tinha como entrar água. Ela betumou o cesto. Ela fez com que o cesto fosse impermeável à água. Irmãos, eu fico pensando, isso é tremendo. Pensa, né? Um cesto com um bebê num rio, cheio de crocodilo. Esse cesto, ele não era invadido por água.
E esse cesto não foi engolido por crocodilo. Porque quando nós falamos crocodilo, a gente não tem a noção do tamanho, né? Porque nós conhecemos jacaré, né? No Brasil. Jacaré é grande. Se você vai no Pantanal, você vê jacaré de quantos metros, Júlio? Uns 5 metros, né? Crocodilo, não sei se 5 é isso, né? 5, 7 metros. Mas crocodilo é muito mais que isso, né? Crocodilo é imenso, né? Então a cabeça de um crocodilo ela é imensa. E penso eu que esse cesto era uma bocada só para ele pegar, né? E Deus guardou Moisés e usou a vida de Joquebede. Agora, olha o cuidado de Joquebede. Chegou para Miriam e falou assim: Miriam, faz o seguinte, você vai acompanhar o cesto para ver aonde vai dar. Irmãos, Miriam também foi usada, viu? Porque misericórdia, para acompanhar um cesto num rio, levava tempo, né? Muito tempo, muito cansativo, porque ela devia estar correndo na beirada do rio. Porque existe correnteza, e se existe correnteza, existe uma velocidade maior ali, né? Para esse cesto ir embora. E ela acompanhou, e esse cesto chegou nas mãos da filha de Faraó. Irmãos, tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Eu não sei o que você está passando. Eu sempre falo isso aqui. Porque eu sei que isso é de Deus. Eu sei que isso é de Deus. Eu sei que é o Espírito Santo de Deus que manda a gente falar isso. Às vezes a gente não compreende o que a gente passa. Principalmente pelas lutas, pelos sofrimentos. Mas lá na frente, a gente vai compreender os propósitos do Senhor. Amém? Joquebede não entendia por que aquilo estava acontecendo. Mas ela não perguntou, ela não se lamuriou, ela não ficou perguntando por que meu filho tem que ir para o Rio Nilo, né? O meu filho querido, meu filho mais novo, né? Não, irmãos. Ela usou, né, de inteligência, de sabedoria, de discernimento. E ela guardou aquela criança. Deus guardou através da vida de Joquebede e através da vida de Miriam. E o mais interessante é que Joquebede continuou sendo mãe até desmamar Moisés. Irmãos, isso é hoje amamentar, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde é que a amamentação seja 6 meses no mínimo, né? Tem mães que a criança está com 1 ano e pouco, está amamentando, né? Mas na verdade o ideal, minimamente, é que seja 6 meses. Agora imagina naquela época, não tinha Ministério da Saúde, né, irmãos? Para falar que 6 meses era o suficiente, né? Não tinha fartura de alimento assim. Então o leite da mãe era muito importante. Era o sustento daquela criança. Então provavelmente, eu não sei se a Bíblia revela isso, eu não vi, até quanto tempo que Joquebede amamentou, né? Mas ela ficou com Moisés até desmamar. Sabe o que significa isso? Que Deus só permitiu que ela se afastasse de Moisés por um tempo pequeno. Porque depois ele retornou para Joquebede. Claro que quando Miriam chegou para a filha de Faraó e falou: olha, você achou esse menino hebreu? Eu tenho uma ama de leite para ele, né? Houve aí um discernimento, houve aí algo de Deus, né? E Deus tocou no coração da filha de Faraó. E ela falou: não, então tá, então leva, porque eu não tenho leite, né? Ela não tinha leite. E para quem Miriam levou Moisés? Para a mãe dele, né? Olha que tremendo isso, irmãos. Isso é tremendo, né? E aí a gente entende que Joquebede foi uma mãe zelosa, cuidadosa, né? E com certeza, em todos esses momentos que ela ficou com Moisés, né? Ela passou para Moisés aquilo que era orientação de Deus na vida dela e na vida do povo de Israel, né? Tanto é que Deus trabalhou na vida de Moisés, né?
Por mais que ele tenha ficado tanto tempo no palácio depois, porque ele voltou para filha de Faraó. Quanto tempo, né? Aquele filme Príncipe do Egito, aquele desenho, né? É um desenho que eu jamais vou esquecer, porque eu já vi várias vezes com o Daniel e com o Marcos também, né? Quantas vezes a gente viu aquele desenho, mas ele realmente nos leva a pensar, né, em tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés. Como que Deus foi tremendo, Ele é tremendo, né? Você tem ensinado seu filho nos caminhos do Senhor? Como tem sido, mãe, né? Se você não é mãe ainda, você pensa em ser essa mulher, essa orientadora dos seus filhos? Sabe, irmãos, eu tenho trabalhado muito. Eu trabalho em 2 instituições, mas eu faço questão de falar com os meus filhos, de cuidar dos meus filhos, né, de dar conselhos para os meus filhos. Porque, por mais que o Júlio esteja presente enquanto eu não estou em casa, que eu trabalho mais à noite, o Júlio trabalha de dia, eu trabalho até 10h30 da noite, e o Júlio trabalha até 6 horas da tarde, então é diferente, nosso horário é diferente. Por mais que ele esteja com os nossos filhos, também orientando, também aconselhando, o papel de mãe é o papel de mãe. Não tem como ser igual ao do pai. É diferente. É diferente. A nossa abordagem ao filho é diferente, né? Os nossos conselhos são outros conselhos, né? O pai na vida de um filho homem, por exemplo, é muito importante, né? Mas o papel da mãe, tanto para o filho homem quanto para a filha mulher, é fundamental, né? Vamos lá. Abra aí em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Irmãos, eu tenho um testemunho sobre o parto dos meninos, né? Não muito agradável, mas que ao mesmo tempo foi de livramento, né? O Daniel, eu trabalhei até os 9 meses dentro de uma UTI, né? Vivenciei, assim, situações diversas. Fui atender parada cardíaca de uma pessoa com tuberculose, sem saber que ela tinha tuberculose. 10 minutos depois do atendimento, nós ficamos sabendo que ela era tuberculose e que não estava tomando medicação. E eu não tinha colocado todas as paramentações. Eu estava grávida do Daniel. E aí eu fui para o banheiro orar, sabe, irmãos? Falei, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida e da vida do meu filho. Tem misericórdia. E entreguei para o Senhor. A Deus, nunca peguei nada em UTI, né? O Daniel, quando eu fiquei sabendo que o Daniel nasceu, que eu estava grávida do Daniel, eu fui ao mesmo banheiro da UTI e falei, Deus, eu pus a mão no meu ventre e falei, Deus, eu consagro a vida do meu filho para o Senhor. Eu consagrei a vida do Daniel. Ele sabe disso. Eu consagrei a vida do Daniel. E aí, todo o decorrer da minha gestação foi uma bênção, apesar das pressões baixas, mas quando eu estava na sala de cirurgia, um dia antes da sala de cirurgia, eu sou muito ansiosa, né? Essa ansiedade tem que entregar para Deus, né? Mas eu sempre fui muito ansiosa. E eu internei um dia antes. O meu médico falou, Giane, para com isso. No mesmo hospital que eu trabalhava, para com isso, não precisa, chega às 6 horas da manhã. Eu falei, não, eu quero um dia antes. E aí eu cheguei 10 horas da noite. O Júlio foi me acompanhar, ficou comigo no quarto. E eu tive uma dor muito forte. E minha barriga mexeu todinha. E eu falei, Júlio, acho que eu vou ter parto normal. E eu tinha feito um ultrassom e o Daniel estava de cabeça para baixo. Não encaixado, mas de cabeça para baixo. E não tinha nenhum problema com cordão umbilical no pescoço. Quando eu fui para a sala de parto, depois dessa noite que houve essa dor muito forte, eu cheguei 7 horas da manhã na sala de parto,
o meu médico foi tirar o Daniel estava sentado, virado para mim. Ou seja, as costas dele estavam na frente da minha barriga. Essa é a pior posição para se fazer uma cesariana, porque existe risco para a criança. E além disso, ele tinha uma circular de cordão. E quando ele nasceu, graças a Deus, essa circular não estava apertada, ele não teve nenhum sofrimento fetal. Mas foi um susto, sabe, irmãos? Muito grande. Eu passei mal, minha pressão baixou demais, os médicos se assustaram um pouco. E depois foi tudo bem, tudo bem. O Marcos, eu tive uma gestação excelente, já não estava mais no hospital, estava dando aula, né? Mas também com algumas intercorrênciazinhas, poucas, mas foi uma gestação abençoada. Quando eu fui ter o Marcos, na sala de parto, na hora da anestesia, eu tinha engordado bastante do Marcos e a médica não conseguia aplicar anestesia em mim. E como eu conhecia todos do hospital, porque eu já trabalhei no hospital muito tempo, a sala começou a encher de gente. Porque a primeira vez não deu certo, a segunda vez não deu certo, a terceira vez não deu certo, a quarta não deu certo, a quinta não deu certo, a sexta não deu certo, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª não deu certo. Na 10ª vez, ela falou: Giane, vamos sentar. Não deu certo, irmãos, imagina 10 picadas na coluna. Aí eu sentei, ela falou: vamos fazer sentado. Aí foi 11ª, 12ª, 13ª. Imagina 19 picadas na sua coluna. Na 20ª picada, deu certo. E aí ela me jogou na cama operatória e falou assim para o meu médico: Divanor, você tem 10 minutos para tirar essa criança. Porque eu não consegui anestesiar completamente a Giane. E aí começou aquela correria, né? Nisso, irmãos, eu tenho uma amiga que é uma irmã para mim, é uma mulher de Deus. Essa minha amiga orava nesses momentos das picadas. Ela não falava nada, né? Mas muito tensa. Depois ela me falou: Giane, eu senti um peso espiritual tão grande naquela sala. E aí as pessoas vinham suando. Eu via que as pessoas estavam suando, de máscara, suando, e falava assim: tá tudo bem, viu, Giane? Eu falava: eu sei que tá tudo bem. Eu sei que tá tudo bem, porque tudo estava no controle de Deus, irmãos. E quando o Divanor, o meu médico, abriu a minha barriga para pegar o Marcos não queria nascer. O Marcos virava na minha barriga. É igual um quiabinho, né? Ele virava na minha barriga. Na primeira vez, na segunda vez, ele não vinha. E aí o médico falou: Giane, e eu consciente, eu nunca quis tomar do hormônio, né, para esse momento. Sou enfermeira, então eu queria ver tudo. Giane, eu vou tirar o seu filho com um fórceps. Fórceps é como se fosse uma concha. Aquelas conchas duplas, como que chama, dona Clara? Um pegador, como se fosse um pegador grande. Quando a gente fala essa palavra fórceps, para os mais velhos é assustador, né? Você pensa assim: vai deixar defeituoso, né? A cabeça fica defeituosa. Não. Ele usou o fórceps só para guiar a cabeça do Marcos. Ele não apertou o fórceps. E aí o Marcos nasceu, irmãos, para minha surpresa, com 2 circulares de cordão, roxo e vermelho. Ou seja, irmãos, começando a entrar num sofrimento fetal. E aí ele nasceu, né? Alguns segundos depois ele chorou e deu tudo certo, né? O Daniel, quando nasceu, olhou para minha cara e gritou, né? Na hora que nasceu, ele já olhou para mim e gritou. O Marcos não. O Marcos demorou um pouquinho, voltou, aí ficou quietinho do meu lado me olhando, né? Irmãos, as lutas que a gente passa, só Deus sabe. Mas eu também consagrei a vida do Marcos. Quando eu fiquei sabendo que estava grávida, eu pus a mão na minha barriga e consagrei. E eu quero te dizer, mãe, se você ainda não consagrou o seu filho, consagre seu filho. Se algum dia seu filho foi consagrado,
para alguma entidade, se você já foi de alguma outra denominação, repreenda isso. Repreenda isso. Porque você tem que consagrar seu filho para o Senhor. Eu não sei do dia de amanhã, irmãos. Eu não sei quando eles vão casar. Eu não sei quando que eles vão mudar daqui, né, para estudar. Eu só sei de uma coisa. Deus controla a vida dos meus filhos. Deus controla a vida dos teus filhos, eu quero te dizer isso. Independente do que está acontecendo, ou o que virá a acontecer, ou o que já aconteceu. Deus sempre esteve no controle da vida dos seus filhos. Amém? Abra aí em 1 Samuel 1, né? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi, do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Aí você vai ver no versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ana não podia ter filhos. E Penina ficava irritando Ana, dando a entender para Ana o seguinte: olha, você não é mulher como eu sou. Eu sou mãe, né? Você não pode ser mãe. E aí, Ana chorou. Chorou muito. Mas ela também orou ao Senhor. Eu não sei quanto você tem chorado na presença do Senhor. Mas o chorar tem que se complementar com a oração, amém? O clamar ao Senhor é muito importante. E fez um voto dizendo, versículo 11: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Você tem derramado sua alma diante do Senhor? Deus tem ouvido de você o seu clamor? Porque Deus ouve o meu clamor, irmãos. Como é bom nós orarmos ao Senhor, independente de onde você esteja. Às vezes eu estou falando sozinha, né? Os meninos falam: está falando quem? Não, eu estou orando. Esses dias foi o Júlio tomando banho. Eu falei: você está falando quem? Não, estou orando, né? É tão bom orar. É tão bom falar com Deus como seu melhor amigo. Nós conhecemos tantas pessoas, mas quem são os seus verdadeiros amigos? São poucos, hein, irmãos. Na verdade, amigo íntimo, nós temos poucos. Eu quero te dizer, o melhor amigo íntimo que você tem é Deus. Amém? Amém? Lá no versículo 16: não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Irmãos, não ter filhos talvez seja o pior sofrimento para uma mulher. Porque eu, como mãe, estou falando isso. Ter filhos me completou. Me trouxe uma alegria diferente. Eu amo o meu marido.
Mas eu amo os meus filhos e o meu amor de mãe é diferente de amor de esposa, de mulher. A gente se completa, né, com os filhos. A gente entende que o casamento, ele realmente fechou ali, né, com chave de ouro com a presença dos filhos. É claro, irmãos, que Deus conhece tudo e todos. Talvez algumas mulheres não poderão ter filhos naturais, mas podem ter filhos espirituais, filhos adotivos. Quando Paulinho e a Amanda, meu cunhado e minha cunhada, que não podiam ter filhos, irmãos, não podiam mesmo. Nós acompanhamos todo o processo. Vocês viram aqui o testemunho do Paulinho e da Amanda. Quando eles resolveram adotar, ela engravidou, de gêmeos. Infelizmente, assim, o processo de adoção ainda não deu continuidade, mas por um problema jurídico mesmo, normal, né? Não por eles. Mas aí Deus abençoou. Agora, se Deus vai te abençoar como uma mãe de adoção, amém. Amém. Você será mãe do mesmo jeito. E aí, vê lá no versículo... Versículo 18. Ana falando: espero que sejas benevolente para com tua serva. Ela então seguiu seu caminho e comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Irmãos, ela creu. Ela creu que Deus tinha ouvido a sua oração. Vocês acham que o rosto de Ana, o coração de Ana não estava mais abatido por quê? Porque ela desistiu? Não, irmãos. Ela não desistiu. Ela creu. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Ela não estava vendo, mas ela esperava. E ela tinha certeza que ela ia receber. Na manhã seguinte, versículo 19, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou. E no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. E foi isso que aconteceu. Samuel morou junto com os sacerdotes para sempre, depois que ele foi desmamado. Então, irmãos, isso não aconteceu quando ele tinha 10 anos. Ele tinha menos. Ana dedicou o seu filho ao Senhor. Porque Ana entendia que aquele filho, ela tinha que cumprir aquilo que ela tinha falado para o Senhor. E Ana entendia que aquele filho era o filho que ela tanto esperava, mas que ia ser usado por Deus. Como foi, irmãos? Como foi? Amém? O que a gente aprende, né, com a história de Ana? Ana não pensava, né, em manter uma aparência de que estava tudo bem. Eu quero te dizer para o Senhor: você não tem aparência não, viu, irmã? Se não está tudo bem, não está tudo bem. Então clama aos pés de Jesus. Clama aos pés de Jesus. Ana também não foi escandalosa, né? Ela podia gritar, né? Podia chorar assim, bem alto. Mas Ana entendia que o seu clamor não era para os homens. O seu clamor era para quem? Para quem, irmãos? Para Deus. E ela clamou ao Senhor. E ela foi respondida. Amém? Aleluia. Deus é que é o nosso galardoador. A gente tem que saber quem é o nosso Deus, viu, irmãos? Eu acho que a gente ainda não entendeu quem é o nosso Deus.
A gente ainda não compreendeu o tanto que Deus é poderoso. Porque se nós compreendêssemos, nós não tínhamos ansiedade, nós não tínhamos preocupação, nós não tínhamos lamentações, né? Entenda quem é seu Deus. Eu tenho que entender quem é meu Deus, do fundo do meu coração. Aleluia. Abre aí em Lucas 1, 48, para a gente finalizar. Lucas 1, 48. Amém? Que bênção, né? A gente conhecer de Joquebede, a gente conhecer de Ana, até mesmo de Eva, né? Até mesmo de Eva. E aí a gente vai finalizar falando um pouquinho de Maria, que o meu irmão falou tão bem ali, né? Cântico de Maria, né? Na verdade, irmãos, Maria, ela deixou Deus usá-la, né? Uma menina, numa época tão difícil. Se hoje uma menina solteira ou noiva engravidar já é um problema, né? Já é uma dificuldade em diversos aspectos sociais e culturais, na nossa cultura, né? Não que filho seja maldição, filho é bênção. Deus sabe de todas as coisas. A gente não pode julgar para a gente não ser julgado, amém? Mas Maria não vivia uma época como a nossa, ela vivia uma época muito pior. Uma mulher que fosse engravidar, ou fosse engravidada, vamos dizer assim, né? Sem estar casada, ela com certeza ia ser apedrejada, se esse filho não fosse do prometido dela. José também foi um homem firme para ter assumido essa responsabilidade. Mas Maria, irmãos e irmãs, mães, né? Maria foi muito corajosa. Maria, ela já era madura, né? Novinha, né? Quantas vezes a gente demora tanto para amadurecer, né? Maria já era madura. E aí Maria cantou da seguinte forma: minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tem um cântico que diz assim: minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Foi mais ou menos isso que Maria falou. E ela falou o seguinte lá, 48, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada mesmo, irmãos. Infelizmente, algumas denominações colocam Maria como uma divindade. Não é isso. Maria morreu e não ressuscitou. Maria não era divindade, não é divindade, nunca foi divindade, mas Maria foi o quê? A bem-aventurada. E nós temos que louvar a Deus pela vida dessa mulher que foi exemplo para nós. Não como uma divindade, não como igual a Jesus. Eu me entristeço quando eu vejo nesses carros, né, aqueles slogans, né? Maria vai à frente, né? Sem Maria eu não sou nada. E Jesus, irmãos? É muito triste isso, né? Infelizmente, isso é uma cegueira espiritual. Com todo respeito a qualquer outra denominação, mas isso é uma cegueira espiritual. A palavra do Senhor não diz isso. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas Maria foi uma mulher usada por Deus. Amém? Além de agraciada, Maria foi um exemplo de mãe, porque ela soube com sinceridade e santa humildade se colocar à disposição
de Deus. A gente tem sido padrão e modelo hoje? O que a gente tem sido para os nossos filhos? Quantas vezes eu erro com os meus filhos? A gente fala alto, a gente briga. Às vezes não tem a sabedoria de falar mais calmamente, né? Sabe, irmãos, a gente tem que se preocupar com isso, porque nós somos exemplo. Viu, irmãs? Nós somos exemplo. Nós temos que ser padrão de esposa, padrão de mulher, padrão de mãe. Amém? E eu queria, assim, deixar essa palavra dizendo para as irmãs que os meus tesouros, né? Os meus 2 filhos, eles foram usados por Deus, estão sendo usados por Deus na minha vida. Eu vou colocar uma música. Eu senti de Deus de colocar aqui. Eu vi hoje e achei tremendo. Antes, espera aí, que tem uma coisa aqui que eu não posso esquecer. Ai, espera aí. Espera aí, irmãos. Tá lá pra ver. Tá. Esse homem, né? Esse homem, o meu esposo, se não fosse o Júlio comigo, né? Eu não teria os meus 2 filhos. Então eu louvo a Deus pela vida do Júlio, que tanto tem sido um sacerdote na minha casa. Um homem de Deus, um marido exemplar, um homem, um esposo fiel. Viu, irmãos? Seja isso para sua esposa. Seja o exemplo para sua esposa. E aí tem uma outra foto aqui, não sei se os meninos vão concordar, mas eu vou... Ah, tá, essa aqui. Esses são os meus 2 filhos, né? Essa semana o fotógrafo que fez essa foto lá na Unitri falou assim: eu nunca vou esquecer do seu filho beijando na mão, do seu mais novo beijando na sua mão, né? Eu quero dizer que são as minhas preciosidades, né? São os meus amores, né? É por eles, é para eles, né, Júlio, que nós fazemos tudo, né? Depois de Deus, é a nossa família, amém, irmãos? Eu queria deixar uma música que, em homenagem às mães, e dizer que Deus possa te abençoar, mãe. Deus possa te dar discernimento e sabedoria. Em nome de Jesus, Deus possa te dar domínio próprio, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, perseverança, todos os frutos do Espírito, todos os gomos do fruto do Espírito na sua vida. Amém? Aleluia. Pode aumentar aí. Exclusiva. Mãe, tenho tanta coisa pra dizer, nem sei como te agradecer. Quero expressar o meu amor por ti. Está guardado no meu coração as noites que ficaste em oração, intercedendo a Deus por um milagre. Ao me ver pela primeira vez, sorriu, chorou, agora eu sei. Nasceu ali um grande amor por mim. Mãe, você me ensinou a acreditar que o sonho pode se realizar. Não desistiu enquanto não acreditei em mim.
Exclusiva. Ao me ver pela primeira vez, sorriu, chorou.